fenômeno que pode entrar para a lista dos mais fortes da história. E o Brasil está no caminho dele. O calor extremo que já matou 120 mil brasileiros em 20 anos. E vai matar muito mais. O cemitério que foi levado pelo rio com os corpos. A segunda morte dos mortos, quando a água destrói até a memória de quem já se foi. Ossadas expostas, lápides arrastadas. A cidade que perdeu o cemitério na enchente e ficou 2 anos sem onde sepultar os seus mortos. O Super El Niño de 2026. Seca no norte, chuvas no sul e uma demanda crescente pelo sistema funerário. Você assiste a partir de agora a Era dos Extremos. Existe um fenômeno que está em destaque no noticiário, mas que poucos entendem o verdadeiro impacto: o Super El Niño. Ele não é apenas uma questão de clima, é uma questão de vida e morte. Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar os bastidores do impacto dos eventos climáticos extremos no sistema funerário brasileiro. Vamos entender o que é o Super El Niño e como ele pode afetar a demanda por serviços funerários. Vamos relembrar também as tragédias reais, como os cemitérios destruídos pelas enchentes no Rio Grande do Sul, e vamos falar de algo que poucos abordam: a pegada de carbono no próprio setor funerário. E por que já passou da hora de todos pensarem de forma sustentável? Antes de continuar, eu te peço, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. O fenômeno que está no centro desta história é o Super El Niño. E a primeira coisa que você precisa saber é que ele não é uma mera especulação. Ele já foi confirmado oficialmente. Em junho de 2026, a NOAA, a agência norte-americana responsável pelo monitoramento do oceano e da atmosfera, confirmou oficialmente o El Niño, e o alerta é grave. Os modelos climáticos indicam que o fenômeno pode entrar para a lista dos mais fortes da história. As chances de formação de um novo El Niño em 2026 já ultrapassam 90%, e os modelos climáticos indicam cerca de 50% de probabilidade de que o fenômeno alcance intensidade forte ou muito forte, o cenário popularmente chamado de Super El Niño. A previsão é que o fenômeno atinja a classificação de muito forte entre outubro e dezembro de 2026, com a probabilidade de 81% de chance. Os efeitos já começaram a ser sentidos no Brasil desde julho de 2026. Mas o que isso significa na prática para o Brasil? E o mais importante, o que isso tem a ver com o sistema funerário? O El Niño tem impactos diferentes em cada região do Brasil, e cada um desses impactos tem uma consequência direta na vida e na morte das pessoas. No norte, o Super El Niño causa seca extrema. Isso significa escassez de água, incêndios florestais de grandes proporções, queda na produção agrícola e ondas de calor intensas. E as ondas de calor matam, especialmente idosos, crianças e pessoas com doenças cardiovasculares. No sul,
O Super El Niño causa chuvas torrenciais e enchentes. Isso significa inundações, deslizamentos, destruição de infraestrutura, mortes por afogamento, trauma e doenças transmitidas pela água. E no centro-oeste e sudeste, o fenômeno pode causar alterações no regime de chuvas, com períodos de seca prolongada e temporais intensos. E aqui está o ponto crítico. Os eventos climáticos extremos matam, e quando eles matam, o sistema funerário precisa dar conta da demanda. E os números já são assustadores. Um estudo inédito da Fiocruz e da Universidade Federal da Bahia, publicado em junho de 2026, cruzou ondas de calor com internações e mortes no SUS em 5.566 municípios brasileiros, entre 2000 e 2019. E o resultado é devastador. As ondas de calor mataram cerca de 120 mil brasileiros em 20 anos. E o pior, 8 em cada 10 vítimas eram idosos, pessoas com 65 anos ou mais. E o impacto é maior sobre pessoas mais pobres e com menor escolaridade. E tem mais. Um estudo internacional com a participação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo projeta que as mortes por calor extremo vão mais que dobrar na América Latina até 2050. E o Brasil tem 11 cidades entre as mais ameaçadas por ondas de calor do mundo, segundo o estudo da Universidade de Oxford. E aqui vai um dado que poucos conhecem. As mortes por calor são subnotificadas na América Latina. A ONU estima pelo menos 13 mil pessoas morram anualmente por causas relacionadas ao calor da região. Mas o número real pode ser muito maior, porque muitas mortes são atribuídas a outras causas, como ataques cardíacos ou derrames, quando, na verdade, o calor extremo foi o gatilho. E é aqui que o sistema funerário entra em cena, porque quando as mortes aumentam, seja por calor extremo, enchentes ou outros eventos climáticos, a demanda por serviços funerários explode. Vamos olhar para o que já aconteceu. O Brasil teve 10 eventos climáticos extremos em 2024, segundo a Organização Meteorológica Mundial. E o pior deles foi a enchente no Rio Grande do Sul, o maior desastre climático da história do Brasil, com mais de 180 mortos e perdas econômicas de cerca de 8 bilhões e meio de reais só na agricultura. E o que acontece com o sistema funerário quando uma tragédia dessa atinge uma região? As enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul não destruíram apenas casas e estradas. Elas destruíram cemitérios inteiros. E o que aconteceu com os mortos desses cemitérios é uma das histórias mais chocantes da história brasileira. Vamos começar por Mussum, uma cidade do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. O cemitério municipal de Mussum ficava às margens do rio Taquari, na curva do rio, e foi completamente destruído pelas enchentes. E aqui está o detalhe mais sórdido. O cemitério de Mussum foi destruído pela terceira vez pelas águas do rio Taquari. Já tinha sido afetado em setembro de 2023 e foi terminado de destruir em maio de 2024. As águas arrastaram lápides, jazigos e ossadas, que ficaram completamente expostas. Corpos foram levados pela correnteza. A imprensa local descreveu a cena como a segunda morte dos mortos, porque não foi só a estrutura que o rio destruiu ou levou correnteza abaixo, mas também a memória. E o pior, a cidade ficou sem cemitério desde a destruição. Por 2 anos, de 2024 até 2026, Mussum não tinha onde sepultar os seus mortos. Os corpos não identificados foram levados para outras cidades. E só em junho de 2026, uma aposentada doou um terreno seguro, fora da área de risco de inundação, para a reconstrução do cemitério. E Mussum não foi a única. Outras cidades do Rio Grande do Sul perderam seus cemitérios para as águas. E cada uma delas vivenciou uma tragédia diferente.
Em Marques de Souza, também no Vale do Taquari, a enchente de maio de 2024 destruiu 85% das lápides do cemitério da comunidade evangélica luterana. O cemitério de Tamanduá, que guardava quase 2 séculos de história, foi arrastado pela água. Lápides, jazigo e memórias, tudo levado pela correnteza. Em Arroio do Meio, a 160 quilômetros de Porto Alegre, um velório acontecia quando a cidade começou a alagar. E as prefeituras de toda a região passaram a enfrentar o desafio de transferir restos mortais para novos locais. Um processo que a Folha de São Paulo reportou como levando mais de 1 ano para ser concluído. E tem mais. O corpo de uma das vítimas das enchentes de 2024 foi encontrado quase 1 ano depois da tragédia, em abril de 2025. O número oficial de mortos chegou a 184, enquanto as buscas continuavam. E agora vamos ligar os pontos, porque o que aconteceu no Rio Grande do Sul em 2024 é um alerta para o que pode acontecer com o Super El Niño de 2026. O Super El Niño de 2026 já está em curso. Os efeitos começaram a ser sentidos em julho deste ano, e as projeções indicam um cenário preocupante. No norte, a seca extrema pode causar incêndios florestais de grandes proporções, como as que já aconteceram na Amazônia. No sul, as chuvas intensas podem repetir ou superar a tragédia de 2024. Estudos indicam que as mortes por calor extremo vão mais que dobrar na América Latina até 2050, e cada uma dessas mortes significa um sepultamento, uma cremação, um processo funerário. E é exatamente aqui que eu quero trazer uma reflexão que poucos fazem. O setor funerário também precisa se preparar para a chamada Era dos Extremos. Mas além disso, ele também precisa repensar o próprio impacto ambiental. Porque por mais que existam iniciativas nesse sentido, é preciso fazer mais em todas as camadas. Os cemitérios precisam ser construídos em áreas seguras, com tecnologia de impermeabilização e sistemas de drenagem. Os planos de contingência precisam existir antes da tragédia, não depois. E as formas de destinação dos corpos precisam ser repensadas, com opções como a hidrólise alcalina, que é a cremação por água, chamada de aquamação, que usa 90% menos energia que a cremação tradicional e não emite gases de efeito estufa. A mensagem é clara: a Era dos Extremos já chegou ao Brasil. O sistema funerário, assim como todos os outros sistemas, precisa se adequar para um futuro de eventos climáticos cada vez mais frequentes e intensos. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos, bastidores, ter o seu nome citado nos vídeos e ainda participar de um grupo no WhatsApp comigo? Participe do clube de membros do canal Vim Te Mostrar. É só clicar em Seja Membro. No final deste vídeo, os nossos apoiadores serão mencionados. Então você já sabe que o Super El Niño não é uma especulação, os eventos climáticos extremos estão cada vez mais frequentes e todos, inclusive o setor funerário, precisam se preparar para esta nova era. Eu te pergunto, como você está se preparando para este momento desafiador para a humanidade? Deixe aqui nos comentários, eu leio todos. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e você fica agora com os membros do canal Vim Te Mostrar, pessoas que apoiam a nossa produção de conteúdo. Até a próxima! E agora os nossos membros, pessoas que ajudam o canal Vim Te Mostrar a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Cíntia Aper Ortiz, Cláudio Onir e Lídia Rabelo, Sabrina Suzuki, Wellington Costa, Bruno Neto, Rodrigo Limão, Cris Barros, Justina de Lara, Silvio de Oliveira Silva, Antenor Vieira, Quitéria Silva, Carla HNK, Telmo Luiz da Lanora, Walker Volpe, Eliene Maria Santos, Cláudia Pina, Ricardo Abel, Juliana Lira Souza,
Adenilce, Sabino Lara Brasil, Cidinha Afonso, Josiane Vidal, Andrei Melo, Mirna Danusa da Fonseca, Nery Correia, Felipe Elzio, Débora Cristina, Vlog do Rodrigo Aventureiro, Vera Copini, Alexandre Costa dos Santos, Adriano e Aline, Rodrigo Pereira de Aguiar, Railton Alcântara, André Felipe, Antônio Oliveira, Rodrigo Almeida Nogueira, Carol Martins, Carol Silva, Lucas, Maria Fátima, Jefferson G.2, Elinho Figueiredo, Rodrigo Ciâncio, Thalita Nardotto, Vera Dias, Rodrigo Rodrigues, Leonardo Vieira, Renan X Simulador, Diego Assunção, Rafaela Costuras, Gilberto Oliveira, Sebastiana Juvino, João Henrique, Guilherme Borborema, Negona Decat, João Muniz, Lucas Almeida, Rodrigo Moraes, Ieda de Melo e Cauê Marrom. Gratidão a todos que apoiam o canal Vim Te Mostrar. Seguimos juntos!